Vamos lá, galera, do suporte básico ao suporte avançado de vida. Encontrou uma vítima, viu que a vítima não está respondendo, não está respirando, observou que não houve elevação torácica, o socorro imediato, né, tem que ser chamado, SAMU, ou em alguma ocasião, corpo de bombeiro, e as RCPs são cruciais para poder manter essa vítima até a chegada do socorro especializado. Tá? No caso do suporte básico de vida, você vai ter o DEA. Então, a RCP ela vai fazer o quê? Ela vai segurar a corrente sanguínea ali bombeando, você vai estar fazendo as compressões que precisam ser compressões torácicas eficientes. Elas precisam de ter a profundidade certa, o posicionamento certo, ritmo certo, tá? Para que elas sejam eficientes para bombear o sangue e levar oxigênio para dentro dos órgãos, dos tecidos e do cérebro, tá? Mantendo a vítima viva. Chegou o DEA, ou o DEA está o desfibrilador externo automático está na edificação ou no shopping, seja o que for, é bom que tenha dois socorristas, porque quem tiver fazer a RCP não para as compressões, tá? Então é colocado o DEA vai fazer a leitura de ritmos chocáveis. O DEA ele faz a desfibrilação, o cardioversão, tá? Então o DEA não vai chocar uma parada cardíaca total. Uma parada cardíaca total se chama assistolia, é uma atividade elétrica sem pulso, Então, para a sistolia, uma parada cardíaca total seria as RCPs e a medicação, que seria recomendado a epinefrina, que é a famosa adrenalina, é um hormônio e neurotransmissor, né, que é crucial para a resposta do corpo em situação de estresse, como luta, fuga. E uma parada cardiorrespiratória é um dos principais medicamentos para a reanimação, que ele melhora a perfusão coronariana e a cerebral através da vasoconstrição. Tá? Então, encontrou-se ali ritmos chocáveis, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Tá? São dois ritmos que o DEA vai fazer essa leitura. E ali o que ele vai fazer? Ele vai desfibrilar. E aí você tem dois tipos de aparelhos, né? Você tem você tem o DEA, desfibrilador externo automático, e você tem um cardioversor, que já seria um suporte especializado, que tem nas ambulâncias do SAMU, que ele também faz choque de desfibrilação, que ele tem o DEA nele, ele pode emitir o choque configurando o sistema para dar o choque no joule, na quantidade de óleo que quiser, e também a cardioversão, que já é um outro departamento que vai fazer leitura de ondas R para fazer choque sincronizado. Tá? Então, na questão do desfibrilador externo automático, você vai ter ali o choque para esses dois tipos, fibrilação ventricular, né? Porque a ataque cardíaco ventricular, se ela não tratada ali, não tendo choque no momento imediato, vai deteriorar para a fibrilação ventricular, né? E aí depois de tudo isso daí vai vir a sistolia, que é a parada cardiorrespiratória total, tá? Então, a desfibrilação ele vai fazer o que? Um reset no coração. Ele vai dar um start ali para que o coração volte ao seu marca-passo ali do pulso sinusal, né? Que é o nosso marca-passo do coração, voltar a bater de forma correta. Então, o DEA vai ler arritmias ou alterações. O coração está vibrando, mas ele não tem uma atividade elétrica, ele não tem uma atividade mecânica, ele não pulsa, ele não bate. Tá? O coração está muito acelerado, ele não consegue bombear o sangue de forma coordenada. Então as RCPs vão auxiliar nesse processo, porque ele está jogando o bombeamento de qualquer forma. Tá? Então o organismo começa a entrar em colapso. No caso da fibrilação ventricular, da sigla FV, né, o único tratamento definitivo é a desfibrilação. Quando ela é realizada de forma prontamente, essa taxa de sucesso de melhoria pode alcançar 95% dos casos. Né? Entretanto, essa taxa, esse número, ele cai à medida que o tempo vai passando. Ele sendo associado ao insucesso, à acidose, à isquemia miocárdica e outras alterações metabólicas. Né?
Se não tratado, a fibrilação ventricular pode deteriorar e passar a se tornar uma sistolia. Aí daí não se aplica mais a desfibrilação, entende? Aí ali já não é mais indicação de choque. Seria ali usado a epinefrina, mais comum a adrenalina, né? O hormônio é um hormônio que é um neurotransmissor, para que ele traz a resposta do corpo, ali como eu expliquei no início, em situação de estresse, né? Então, o que causa a sistolia? Ela é o resultado final de outras arritmias, como fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Aí você tem outras questões. A hipóxia cardíaca, que é a falta de oxigênio, é uma condição é uma das condições, como também a hipercalemia grave, que são os níveis elevados de potássio no sangue, e também tem os casos de alguns procedimentos médicos, como a raquianestesia, tá? Que pode levar à sistolia. Então, no cardioversor, que é um aparelho mais moderno, você pode fazer a desfibrilação não sincronizada, né? Porque a cardioversão é sincronizada, você faz a desfibrilação não sincronizada. Você tem ali o desfibrilador monofásico, né? E você tem um desfibrilador bifásico. O monofásico é um desfibrilador, ele é um desfibrilador com a energia de uma polaridade só na corrente elétrica. Na sua corrente elétrica ele só tem uma polaridade, ele aplica o choque em apenas uma direção. Eles são menos modernos do que o bifásico. O bifásico ele vai dar um choque menor com mais eficiência, tá? Então, os desfibriladores monofásicos chegam a 360 Joule e os bifásicos de 120 a 200 Joule, sendo o melhor, né? Devido ao baixo choque, mas é melhor o bifásico. Então, ainda tem muito aparelho monofásico ainda, mas o bifásico ele é mais moderno, tá? Ele reverte a arritmia com menor energia do que os monofásicos. Então, eles causam menos complicações relacionadas às energias desferidas no tórax do paciente, tá? Então, o monofásico é o que vai de 120 a 200 Joule, tá? Você vai ter um gel ali à base de água ou você vai ter aquelas pazinhas adesivas, autoadesivas. Elas servem para diminuir a impedância torácica, tá? Você tem as pás ali, você tem 4 posições de pás para ser colocada ali no paciente no tratamento das arritmias. A anterolateral, a anteroposterior, a anteroinfraescapular direita e a anterofiloescapular esquerda, tá? Mas no padrão se usa a anterolateral. Você vai ver geralmente uma pazinha do lado direito acima do peito, né? E aí você vai ter uma outra pazinha no lado esquerdo abaixo do peito, tá? Você vai ter a outra ali. Geralmente essas pás têm 12 centímetros, elas não podem ser tão pequena, porque se ela for pequena ela pode causar uma necrose miocárdica. Ela tem 12 centímetros, se ela fosse de 4 podia causar necrose miocárdica, né? Então você tem ali no cardioversor, você tem ali a opção das pás de tirar a pá que está ali e ela vai ter uma pazinha menor para uso pediátrico, tá? Então, as complicações. A principal complicação específica da cardioversão elétrica, já é o aparelho cardioversor, é a formação de novas arritmias. Elas geralmente são ocasionadas por sincronização inadequada, porque quando você vai cardioverter, o paciente também não pode estar em parada cardiorrespiratória, tá? Esse negócio que você vê aí nos filmes, que a pessoa está lá em assistolia, sem nenhuma, só a linha, né? Tim, lá no monitor, e alguém dá um choque e volta o pulso, isso não existe, porque ali não se recomenda choque em parada cardiorrespiratória, nem choque desfibrilador e nem de cardioversão. Ali se recomenda medicação, adrenalina, né? Então você tem as cardioversões químicas, que são com uso de drogas, e as elétricas, né? Que você vai utilizar o equipamento cardioversor. Então, as principais complicações específicas da cardioversão elétrica é a formação de novas arritmias, geralmente ocasionada por uma sincronização inadequada
que ocorre principalmente durante o segmento ST ou onda T, né? Até mesmo uma cardioversão que é sincronizada de forma correta, ela pode gerar uma fibrilação ventricular. Então, o cardioversor, a aspasia, vão estar lendo ali as ondas R, né? E ele vai estar sincronizado, tem a função SYNC do cardioversor, que vai estar sincronizado com o aparelho no eletrocardiograma para poder chocar exatamente nas ondas R. Se o choque for na onda T, aí a vítima pode sofrer um problema, uma aversão ali do coração, um problema sério ali, porque não chocou na contração certa. Então você tem ali a contração certa já pode trazer problema e a contração inadequada, com certeza, é quase absoluto que ela vai trazer um problema diferenciado, né? A cada minuto que transcorre entre uma parada cardíaca por fibrilação ventricular testemunhada, a chance de sobrevida do paciente cai de 7 a 10%. Se a RCP não for realizada em oposição, né? E a 3 a 4% por minuto se for corretamente aplicada as reanimações respiratórias, as RCPs, reanimação cardiopulmonar. Então ali o aparelho está disponível, o ritmo foi analisado, identificou-se um ataque cardíaco ventricular ou uma fibrilação ventricular, o paciente deve ser tratado com desfibrilação, que pode ser feito com DEA ou pode ser feito com cardioversor na função de fibrilação, tá? Então tem a função, o cardioversor também tem a função DEA, você pode usar a desfibrilação manual ali, gerando ali a corrente certa. Tem um cronograma de choques, né, para cada tipo de problemas, porque tem os ritmos chocáveis e tem os ritmos não chocáveis, né? O ritmo não chocáveis é um outro processo, com drogas, né, com outros processos. Então, você tem ali ritmos chocáveis, então vai entrar com a desfibrilação. Então, por isso a importância do DEA como suporte básico de vida, né? E também do suporte avançado que deveria ter nos shops, como cardioversor e alguém capacitado ali para fazer um atendimento rápido, né, até a chegada de um transporte para o hospital. Aí você tem a fibrilação atrial, né? Tem taquicardíaco ventricular monomórfico, que você pode estudar. Tem a fibrilação atrial, né? É a arritmia mais frequentemente tratada com a cardioversão elétrica, aí já usa o cardioversor sincronizado ali com o protocolo QRS, né? Em até 5% dos pacientes, a cardioversão não consegue estabelecer o ritmo sinusal, que seria o compasso ali do coração, tá? Porque no coração existe ali substâncias como potássio e sódio que causam ali uma corrente elétrica, né? E vai fazer ali os pulsos cardíacos, vai ter todo um envolvimento disso. O nó sinusal, ele é o que faz ali o marca-passo do coração, né? Eventualmente, o tratamento pode ser precedido por uma administração de drogas antiarrítmicas, né, para ajudar a manter o ritmo sinusal, e após os choques subsequentes, cargas elétricas recomendadas de 100 a 200 joules se o aparelho for monofásico e de 50 a 100 joules bifásico. Você vê que o mais moderno usa menos carga, né? Aí aqui você já tem a medicação, né? Tem todo um processo, né? Do uso do cardioversor, já não é mais o modo de desfibrilação, é o modo cardioversão. Na assistolia, a PCR ela é uma linha reta, sem ondas P, sem QRS ou sem ondas T, tá? Depois é bom estudar essa parte aí. Então, a conclusão que se tem é uma vítima em uma parada cardiorrespiratória. Primeiro suporte chama-se o atendimento médico especializado, SAMU ou Corpo de Bombeiro. As RCPs são cruciais, não se larga RCP por nada, nem no hospital. Até na hora de chocar, na hora de fazer a medicação, tem que ter alguém fazendo a RCP para poder avaliar no monitor se o ritmo está retornando ao normal, né?
Você vai ter depois o DEA, que vai ser um suporte também, que vai dar um auxílio, porque a maioria dos problemas está relacionado às arritmias do coração. Então, o DEA é um suporte básico. E posso te dizer também que pode se chamar de um suporte avançado para uma pessoa que não teria capacidade de fazer aquela leitura. Então, o aparelho tem as suas configurações adequadas para dar o choque na quantidade certa. Ele vai estar interagindo com o socorrista, né? Afaste do paciente, choque recomendado. Se afastou, foi feito o choque, continua as compressões. Aí a pessoa vai continuar as compressões enquanto o aparelho está fazendo novas avaliações. Tá? E se tiver outra recomendação de choque, ele vai assim sucessivamente até que se entenda que não existe mais um ritmo chocável. Uma sistolia já passa a ser um processo para um processo mais específico que demanda um médico para estar ali fazendo a administração da droga para a cardioversão química, né? Aí já entra um processo mais difícil. Tá? Então, em inúmeras situações você vai encontrar protocolos assim. A pessoa se engasgou. O novo protocolo do guideline seria 5 tapas dorsais, né? E ali depois a manobra de Hamilton. Embora eu acredite que teria que ser invertido isso. Porque em 5 tapas dorsal, se a pessoa engasgar, descer mais para a traqueia, conforme o Dr. Hamilton informava lá no passado, em 1976, quando ele criou a manobra de Hamilton e também a cânula para pneumotórax, tá? Ele não indicava tapas, golpes dorsais, tá? Mas o protocolo hoje são 5 golpes dorsais e a manobra de Hamilton, tá? E se a pessoa não desengasgar, vai entrar no protocolo de parada cardiorrespiratória, RCP. A pessoa sofreu uma convulsão, lateralizou a pessoa após a convulsão, não houve melhoria, a pessoa parou de respirar, protocolo de parada cardiorrespiratória. Começa as reanimações, chamado SAMU. Eu sou a favor de chamar-se o SAMU logo quando se tem uma pessoa em ataque epilético, tá? Em convulsão. Por quê? Porque ela tem uma avaliação. O SAMU fazer uma avaliação para ver se realmente ela está bem, tá? Quando ela voltou da convulsão. Ali pode fazer uma série de avaliações, até mesmo verificar se tem algum problema no cardíaco ali, ou algum problema de pressão, as coisas mais simples e básicas que faz toda aquela triagem para levar para o hospital. Tá? Então eu não sei o meu protocolo aí, no Guideline 2025, aí, conforme as orientações da American Heart Association, pode ter se baseado no protocolo, eu não sei se é australiano ou se é austríaco, acho que é australiano, porque no protocolo deles não se utiliza a manobra de Heimlich, só os golpes dorsais. Então, possivelmente, eles fizeram um estudo baseado nesses golpes dorsais. Só que lembrando que, antigamente, se dava o golpe dorsal e não se desengasgava. Ou porque as pessoas davam um golpe muito fraco, né? Não sabiam golpear direito, ou realmente não desengasgava, ou o engasgo se tornava mais grave conforme o Dr. Hamilton indicou. Então, quem é especialista nessa área tem que começar. Eu acho que a partir de agora que a gente vai ter um estudo sobre isso, que se de fato os tapas dorsais, os golpes dorsais vão causar a piora, né? O engasgo mais para a traqueia, né? Ou se de fato eles vão salvar. Eu preferia a manobra de Hamilton inicial. Por quê? Porque se eu faço os tapas dorsais, a pessoa se engasga mais e desmaia, eu não tenho como fazer a Hamilton. E a Hamilton nunca se mostrou ineficiente. Tá? Ela, pelo contrário, ela foi a salvação desde 1976, quando muita gente morria engasgada. Isso. Tá? Já o protocolo para engasgo, isso é engasgo total, tá? Engasgo parcial continua ali estimulando a vítima a tossir, tá? Exatamente porque se você der golpes dorsais, você pode fazer com que aquele objeto obstrutor das vias aéreas vá descer para um lugar mais difícil e causar um engasgo total. No caso das tapotagens, as pessoas, os socorristas já têm se abaixado para fazer o socorro dos bebezinhos, né? As manobras de tapotagem. Só que eu acho que isso tinha que ser um protocolo único, né? Ou abaixar-se ou colocar a criança sobre alguma coisa que não venha a criança cair do colo de uma pessoa. Imagina um socorrista como eu que tem 2 metros de altura, um bombeiro civil deixa uma criança cair.
E a gente sabe que pessoas que não têm filho não têm ali não tem jeito às vezes para pegar a criança e tal, coisa desse tipo que eu construo aqui a minha ideia, né? Então, para evitar que se a criança possa se agravar, é melhor se abaixar ou estar sentado numa cadeira mais próxima ao chão e fazer. Os dois dedos que usavam no meio do peito da criança ali, eles não são mais utilizados porque ele poderia causar alguma coisa prejudicial aos órgãos da criança. E agora, aquilo ali não era para fazer uma RCP, tá? Aqueles dois dedinhos que usava, que agora não se usa mais dessa forma, agora é a parte de baixo da mão, eu não sei o nome disso. Isso daí é para poder mover o objeto que está obstruindo. Porque se você fez os golpes os golpes nas costas e você fez a massagem no peito, a criancinha não desengasgou, então você vai fazer o que? Novamente, você vai dar os golpes nas costinhas dele, vai virar, vai fazer aquela massagem com o intuito daquele objeto se mover para um lugar onde saia com mais facilidade, porque as tapotagens não estão conseguindo desobstruir a situação ali da criança, tá? E ali, se ela entrar em parada cardiorrespiratória, vai ter que ser as RCPs, com avaliação para ver se tem como tirar o objeto, se o objeto está próximo ali à vista, né? Não pincelando as cegas, tem todo o procedimento, né, de fazer a retirada, mas a criança entrou em parada cardiorrespiratória, já vai ser as reanimações. Aí você vai fazer as compressões com os polegarzinhos, né, como é ensinado. Então, tudo isso daqui é uma coisa importante a ser avaliada. É lógico que quando parte para a situação de cardioversor, já não é mais a nossa atuação como bombeiro civil. Isso aí já vai ser o enfermeiro, o médico, né, que tem. Mas entender esse processo é muito importante, né, porque a gente pode ajudar a desenvolver novas técnicas, a gente pode saber, né, todos os processos. Sempre é bom conhecer, né, pelo menos o básico.